Olá, eu sou a Débora e nesse vídeo eu vou te mostrar como ter uma vida com sentido através do equilíbrio, do bem-estar e da mudança de padrões de comportamentos que já não te servem mais para que você consiga alcançar uma vida de verdadeiro sucesso. É bem provável que, assim como eu, você tenha escutado quando era menina algumas frases, por exemplo, filha, quando você crescer, você precisa ser independente. Então você precisa estudar, fazer uma faculdade, arrumar um trabalho que te sustente e que te dê muito dinheiro. E foi assim que a gente fez. A gente estudou, trabalhou, fez faculdade, passou num concurso. Só que chega um momento da nossa vida que a gente sente uma necessidade de algo maior. Uma necessidade de, ok, tudo bem, eu já fiz tudo isso, mas e aí? O que eu faço de agora em diante? Por que eu ainda sinto essa insatisfação? Você já sentiu isso também? Comigo foi assim. Eu cresci, me casei, passei num concurso público, virei gerente e até então estava dando tudo certo. Eu estava conquistando as minhas coisas, não dependia do meu marido, eu era independente. Só que chegou certo momento em que eu estava vivendo uma insatisfação generalizada. E eu achava que aquilo era normal, devido ao estresse do meu trabalho. Inclusive, eu era criticado por algumas amigas e colegas que diziam que eu deveria ser mais grata. Poxa, a Débora já conquistou tantas coisas, ela deveria parar de reclamar. E de certa forma, elas tinham um pouco de razão. Só que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, em 2017, eu comecei a fazer uso dos meus primeiros ansiolíticos. E pra mim tava tudo bem, mesmo porque eu olhava ao redor e a maioria dos meus colegas também utilizavam. Então, qual seria o problema de eu usar também? Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que o remédio já não fazia os mesmos efeitos de antes. E eu ficava pensando que eu não queria mais ficar por mais 5 anos, 10 anos naquela mesma situação. E aí eu me sentia muito frustrada. E aí eu percebi que a minha vida estava sem sentido. Eu queria um trabalho que eu pudesse ajudar pessoas, que eu pudesse transformar a vida delas, fazer algo maior e não estar ali só pelo dinheiro. E aí teve um dia que a gente estava numa reunião, eu e mais algumas colegas de trabalho, e eu percebi que ali naquele meio todos nós usávamos remédios controlados. Inclusive, o assunto da roda era a volta ao trabalho, depois de ter ficado afastado por algum tempo, devido ao estresse, o cansaço, a irritabilidade e o surto. Teve uma colega que inclusive falou, olha, eu fiquei afastada mais de meses e eu não quero mais isso aqui. E foi aí que eu percebi que eu também não queria mais estar ali e que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Eu vivia cansada, estressada, irritada, eu não aguentava mais aquilo ali. Então eu decidi que eu ia mudar o padrão da vida que eu estava vivendo. Então, de manhã eu trabalhava no meu emprego e depois eu me especializava numa nova profissão. E foi aí que eu descobri algo que mudou totalmente a minha vida. Eu descobri que eu estava vivendo totalmente para o externo e que as minhas necessidades internas estavam sendo esquecidas. Depois que eu descobri isso e passei a aplicar essa mudança de comportamento na minha vida, tudo mudou. Eu não precisei mais tomar os meus remédios, eu larguei aquele emprego que só me deixava estressada e irritada e eu passei a ir em busca do meu propósito. Hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida aconteceu por um motivo. E por que eu tô te contando tudo isso? Eu vou te mostrar a dinâmica por trás dessa história. Pode ser que você se identifique. Então, primeiro, existem 2 padrões de comportamentos que controlam tudo aquilo que a gente faz. E cada um deles tem suas próprias características, que é o padrão inconsciente e o padrão consciente. O padrão consciente, ele é o eu externo, o ego, o material, o masculino, o yang, o cronos. É tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que a gente busca fora de nós. Enquanto que o padrão inconsciente é o eu interno, o feminino, a alma, o sutil, o espiritual, o yin, o kairos, é tudo aquilo que está interno. E tudo aquilo que a gente conquista por nós mesmas e não dependendo de algo que vem de fora. Sobre o padrão consciente. É muito comum, na primeira fase da nossa vida, a gente estar voltada para fora, em busca de bens materiais, em busca de conquista. Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente constrói casas, a gente faz uma família, uma carreira bem-sucedida. Então a gente faz o máximo possível para conseguir dinheiro para alcançar essas conquistas materiais.
Então a nossa energia, ela tá voltada para o externo, aquilo que a gente consegue conquistar fora e que muitas vezes depende de outras pessoas ou outras coisas. Então sempre tem a ver com algo de fora. Só que quando a gente foca muito nesses aspectos conscientes, a gente acaba deixando as nossas necessidades internas de lado e isso acaba desequilibrando a nossa vida como um todo. Então, todo aquele aspecto interno, que é do descanso, do cuidado, do prazer, do nutrir, do feminino, ele acaba ficando de lado. E aí a gente só foca na correria, no conquistar, na busca pelos objetivos. Então a gente vai se perdendo de nós mesmas, a gente não consegue mais intuir se algo que a gente quer vai fazer bem para nós, a gente não sabe esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. E a gente perde a capacidade de percepção de limites do nosso próprio corpo. Então uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor nas costas, tudo isso é o nosso inconsciente tentando mandar uma mensagem pra gente de que algo não está funcionando muito bem, mas que a gente acaba ignorando. O que normalmente a gente faz? Tá doendo? Vamos tomar um remedinho aqui que vai sarar. E a gente acaba perdendo essa conexão com o nosso interior. Então esses sintomas que aparecem e que a gente acha que são problemas, na verdade eles são mensagens do nosso inconsciente dizendo pra gente olhar pra nós mesmas. E a consequência disso é que a gente vai ficando cada vez mais cansada, estressada, esgotada e a gente acaba se tornando cada vez mais instável emocionalmente. E aí quem tá perto da gente começa a não querer ficar mais, né? Porque aí a gente começa a explodir, ou então a gente guarda muita coisa porque não tem coragem de falar. A comunicação fica cada vez mais difícil, ninguém entende mais ninguém e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? É que pra gente conseguir viver uma vida com sentido, a gente precisa equilibrar esses dois padrões, externo e interno. Ou seja, eu posso olhar pra fora e ir em busca dos meus objetivos, daquilo que eu preciso e necessito, mas eu também preciso olhar pra dentro. Eu preciso olhar pro meu interior e saber o que eu necessito. Eu tô olhando pras minhas emoções, pro meu estresse, pro meu medo, pras minhas incertezas? Porque é certo que as conquistas externas tornam a vida mais prazerosa, mas o verdadeiro sucesso inclui também se desfazer de padrões que não te servem mais. Eliminar padrões que te limitam, reconhecer os seus talentos, ter bons relacionamentos, bem-estar e paz de espírito. Então é momento de você deixar os padrões que não te servem mais e ir em busca daquilo que te realiza de verdade. Então, quando você equilibra esses padrões de comportamento através da transformação profunda da realidade, aí sim você descobre o verdadeiro significado da palavra sucesso. E aí você se torna uma mulher bem-sucedida, porque aí você encontrou o verdadeiro significado do que é sucesso para você. E se você também quer ter uma vida com sentido e sucesso real, eu preparei 10 encontros com uma trilha que torna o processo leve, consciente e transformador. Você só precisa aplicar. O Vida com Sentido é o método de transformação pessoal que vai te levar a alcançar novos patamares de realização, equilíbrio e verdadeiro sucesso. É a junção das mais efetivas técnicas de autoconhecimento, abordagens terapêuticas, programação neurolinguística, psicossomática e desenvolvimento humano. E como que eu pensei o VCS? Eu imaginei o VCS depois de estudar várias abordagens terapêuticas, onde eu percebi que, por mais bem-sucedida profissionalmente que uma mulher seja, se ela não tiver profunda intimidade com seus padrões internos inconscientes, ela não vai conseguir ter muito sucesso nos seus relacionamentos, na saúde e no equilíbrio de seus sentimentos e emoções. A nossa sociedade ainda ignora os aspectos internos. E aí, você que quer ser bem-sucedida profissionalmente, sem abrir mão do tempo de qualidade com a família, se sente perdida e exausta. Então eu encontrei a possibilidade de te ajudar numa coisa que você precisa muito. Eu percebi que a gente não aprendeu um plano eficiente de transformação pessoal. E que a cultura não se importa muito com esses aspectos internos, com vida com sentido, realidade próspera e tudo mais. Para quem é o VCS? O VCS é para quem deseja criar um novo ciclo de realidade, liberdade e prosperidade. É para mulheres que querem construir a própria história, com um novo olhar criativo, acolhedor e de merecimento. É para executivas, empresárias e gestoras que querem criar um novo padrão de líderes que priorizam a saúde e o bem-estar na nossa sociedade. O VCS é um método completo para você alcançar novos patamares de realização, equilíbrio e verdadeiro sucesso. Fase da descoberta.
No módulo 0, descobrindo o conceito de consciente e inconsciente e a sua aplicação no dia a dia, você vai aprender o que é a jornada da vida com sentido, a importância do inconsciente e consciente nessa jornada, como a jornada da vida com sentido se conecta com a crise existencial. Nessa jornada você vai explorar os aspectos conscientes e inconscientes que normalmente se revelam a partir dos 30 anos e a importância desses aspectos para a sua vida pessoal e profissional. Na fase da identificação, no módulo 1, identificando e soltando histórias e certezas pré-definidas, você vai aprender a identificar falsas expectativas e julgamentos negativos, analisar os padrões de pensamentos negativos, identificar os comportamentos autodestrutivos, aprender a lidar com a resistência à mudança. No módulo 2, aprendendo a lidar com estresse e emoções, você vai aprender técnicas para lidar com estresse, entender e aceitar as emoções sem julgamento, compreender como as emoções afetam a sua vida. No módulo 3, enfrentando o medo e a incerteza. Nesse você vai aprender como lidar com o medo e a incerteza, como encarar falhas e fracassos de forma saudável, como lidar com o medo da rejeição e vulnerabilidade, como aliviar as preocupações e dúvidas. Já no módulo 4, libertando-se da comparação social. Nesse módulo você vai entender como a mídia e a sociedade contribuem para a compulsão pelo modelo ideal, descobrir a sua verdadeira natureza, aprender a expressar sua personalidade de acordo com as suas forças e fraquezas. Já na preparação você vai, módulo 5, o poder do plano otimista. Agora é hora de descobrir como as ações afetam a nossa vida, praticar ações positivas, visualizar e manifestar desejos, compreender a importância da imaginação para a sua saúde emocional. No módulo 6, cultivando a presença consciente. Nesse módulo você vai aprender a se concentrar no momento presente, aprender técnicas de meditação para aumentar a consciência e reduzir o estresse, entender como os pensamentos afetam a sua saúde, praticar o auto-perdão e a autocompaixão. Já no módulo 7, aceitando o que está fora do controle. Agora é momento de soltar as coisas para viver com leveza, superar a necessidade de ser perfeita, desenvolver uma perspectiva positiva sobre os desafios da vida. No módulo 8, cultivando relações saudáveis. Tá na hora de você descobrir como praticar a compaixão pelos outros, encontrar harmonia nas relações e estabelecer relações saudáveis com o mundo ao redor. Já na fase transformação, no módulo 9, explorando a dimensão espiritual, você vai estar pronta para a transformação ao descobrir como se conectar com algo maior, equilibrar corpo, mente e espírito, desenvolver a gratidão e celebrar a alegria da vida. E no módulo 10, conclusão e reflexão. A gente vai relembrar toda a sua jornada e fazer uma reflexão sobre as lições aprendidas e a sua aplicabilidade na vida real. Eu desejo para você uma vida com muito sentido, leveza, liberdade e alegria. E se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, eu vou ter o maior prazer em te guiar. Um beijo e até mais!